Meus irmãos e minhas irmãs, antes de entrarmos na análise geopolítica de hoje, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo. No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1, está escrito: O coração do rei é como ribeiros de águas na mão do Senhor. Deus o inclina para onde quer. Esse versículo nos ensina algo fundamental. Governantes, impérios e decisões históricas não se movem apenas por emoções, discursos ou ideologias, mas por estruturas de poder, interesses e circunstâncias que moldam o rumo das nações. É com essa lente bíblica, sóbria e racional que nós vamos analisar o tema de hoje. Caros irmãos, bem-vindos ao Entre Fé e Fato. Hoje nós vamos analisar por que, apesar de anos de preparação, a Europa ainda não está pronta para enfrentar a Rússia, caso Vladimir Putin decida expandir o conflito além da Ucrânia. Essa não é uma análise baseada em medo, torcida ou ideologia. É uma leitura fria dos fatos, dos números e dos cenários estratégicos que hoje preocupam líderes políticos e militares europeus. A economia de guerra russa. Há alguns anos, quando se tornou claro para a elite do Kremlin que a invasão da Ucrânia seria longa e custosa, a Rússia passou a operar dentro de uma lógica de economia de guerra. Indústria, orçamento público, recrutamento e propaganda passaram a girar quase exclusivamente em torno do conflito. E analistas políticos europeus avaliam que esse esforço russo vai muito além do necessário apenas para sustentar a guerra na Ucrânia. Isso reforça o receio de que Putin esteja se preparando não apenas para uma guerra longa, mas para uma segunda fase de seu projeto expansionista, que envolveria partes da Europa, especialmente a região do Báltico. O horizonte de 2029 começa a encurtar. Até pouco tempo, em Berlim e em outras capitais europeias, circulava a avaliação de que Moscou não teria condições reais de ameaçar a OTAN antes de 2029. Mas esse horizonte começou a se encurtar rapidamente. Autoridades de defesa europeias passaram a alertar que a Rússia pode ser capaz de deslocar grandes contingentes militares em apenas um ano, graças ao aumento de estoques estratégicos, da produção industrial e da presença militar nas fronteiras da OTAN. O Báltico como alvo natural. Se a motivação de Putin é histórica e imperial, os países bálticos surgem como alvo natural. Lituânia, Letônia e Estônia fizeram parte, em diferentes momentos, do Império Russo e da União Soviética. E isso se encaixa perfeitamente na narrativa do Kremlin de restaurar zonas históricas de influência russa. No centro dessa região existe um gargalo físico que condiciona toda a lógica militar do conflito. Um corredor terrestre estreito, localizado na fronteira entre Polônia e Lituânia, conhecido como Suwałki Gap. Esse corredor é o único elo terrestre que liga os países bálticos ao restante da OTAN, e por isso é considerado um ponto de estrangulamento logístico e militar. É consenso entre analistas, líderes políticos e militares que em um ataque russo à OTAN, esse seria um dos primeiros alvos. O minuto zero. Em um cenário de guerra, a expectativa da Lituânia é de apoio dos Estados Unidos e dos aliados europeus. Mas a defesa inicial, o chamado minuto zero, recairia inevitavelmente sobre quem já está no terreno. As forças lituanas contam hoje com menos de 20 mil militares, podendo chegar a cerca de 58 mil apenas após 2 semanas de mobilização. Já a Rússia, em um cenário de acordo de paz na Ucrânia até o verão de 2026, poderia deslocar entre 150 e 200 mil soldados para a região do Báltico. Wargame alemão. Foi exatamente para testar esse cenário que um jornal alemão, em parceria com o Centro Alemão de Jogos de Guerra da Universidade Helmut Schmidt, ligada às Forças Armadas da Alemanha, desenvolveu um wargame estratégico. O exercício envolveu 16 altos oficiais militares alemães, membros da OTAN e especialistas em segurança, simulando uma crise em outubro de 2026. Nesse cenário, a Rússia usaria a narrativa de uma crise humanitária fabricada em Kaliningrado para justificar a tomada de uma cidade lituana estratégica, controlando o corredor terrestre entre Kaliningrado e Belarus. O objetivo não seria apresentar a ação como uma invasão, mas como uma missão humanitária, cuidadosamente enquadrada para confundir a resposta internacional. O ponto central do wargame. Aqui está o coração do cenário. Putin usaria essa narrativa para convencer o então presidente americano, Donald Trump, a não apoiar a invocação do artigo 5 da OTAN, que prevê defesa mútua.
Trump, desejoso de evitar uma guerra em larga escala contra a Rússia, aceitaria o argumento e se manteria fora do conflito. Sem liderança americana, a crise se acelera. O Reino Unido hesita em avançar, temendo contrariar os Estados Unidos. A Polônia mobiliza centenas de milhares de soldados, mas prefere reforçar suas próprias fronteiras. A Alemanha mantém sua brigada na Lituânia em posição defensiva, com ordens para reagir apenas se for atacada. Em poucos dias, a Rússia conseguiria dividir a aliança. E o objetivo central seria alcançado: destruir a credibilidade da OTAN, não pela força total das armas, mas pela hesitação política. Contraponto e realismo. Autoridades lituanas reagiram afirmando que no mundo real a inteligência teria dado aviso prévio suficiente para evitar uma surpresa desse nível. Outros líderes europeus, como o presidente da Finlândia, sustentam que a Rússia falhou em vários de seus objetivos e que sua capacidade militar não deve ser superestimada. Mas o Wargame parte de uma premissa clara: a agressão russa ocorreria apenas após algum tipo de acordo de paz na Ucrânia, liberando forças, recursos e capacidade operacional, a lógica fria do poder. E aqui nós chegamos ao ponto mais importante da análise. A Rússia, como existe hoje, só se sustenta plenamente em um estado de conflito permanente. Sem guerra, sua economia precisaria passar por um processo longo e doloroso de desmilitarização, algo extremamente arriscado social e politicamente. Por isso, do ponto de vista social e econômico, a opção mais segura para o regime russo não seria a paz, mas a abertura de uma nova frente de conflito. Isso não é ideologia, isso é lógica fria do poder. A verdade revelada pelo Wargame. O Wargame não expõe uma fraqueza militar da OTAN. Ele expõe algo muito mais profundo: a dificuldade de tomar decisões políticas rápidas e de manter comunicação estratégica clara em um momento de crise extrema. Tanques sem decisão não avançam. Alianças sem liderança não funcionam. E aqui voltamos à palavra. Em Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia nos lembra que há tempo de guerra e tempo de paz. Mas a história mostra que guerras não começam apenas quando alguém ataca, mas quando o outro lado hesita. Que Deus nos dê discernimento para entender os tempos, sabedoria para analisar os fatos e clareza para não confundir fé com ingenuidade. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aqui, nós seguimos analisando o mundo entre fé e fato.